Oh, boa tarde, estou no ar ao vivo, eu falo aqui da BMF Bovespa. Hoje é dia 23 de julho de 2013. Bom, vocês sabem, já apareceu ali gente falar comigo, os contatos, essas coisas todas assim, eu não preciso. São tantos que eu já estou até atrapalhado com esse negócio. Já não sei o que é YouTube, Facebook, eu me estou fazendo uma mistura dos diabos. Bem, destaque do agro hoje, que na verdade não é um grande destaque, possibilidade de geada em algumas regiões brasileiras. No que diz respeito ao café, os participantes das bolsas Brasil, Nova York e Londres estão ignorando. Por quê? Porque eles sabem que tem café, tem estoque grande de café. Eles sabem que o Paraná não é mais o primeiro produtor de café brasileiro, mas o quarto ou quinto, com 1.800.000 sacas, quer dizer, 2 milhões de sacas, acho que é menos de 4% da produção do Brasil. E por esse motivo todo, evidentemente, haja ou não haja geado, não vai mudar muito a cotação. O que está é frio, gente. Hoje eu vim de capotão aqui trabalhar, vim sobretudo. Aqui em São Paulo hoje é a mínima de 9 e máxima de 14. Por falar em São Paulo, o programa de hoje vai tratar da evolução da agricultura paulista, ligando paralelamente, não sei se é a palavra exata, com a questão florestal. Como eu não sei nada, eu sempre tenho entrevistado que eles que são sabidos da história. Hoje é o meu amigo, que vocês já conhecem, Eduardo Pires Castanho Filho, do IEA, Instituto, ele é pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola, que vai ser vizinho nosso em pouco tempo. Nós estamos aqui, vai só atravessar o Vale do Anhangabaú, já poderia estar na Secretaria da Agricultura e no IEA. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, F. Sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, igual. Hoje eu esqueci de perguntar qual é o livro que você está lendo hoje. Hoje é O Terrorista, do John Updike. John Updike, isso é bom, não é? É bom. Bom, vamos saber aí exatamente o que é esse trabalho, porque tem a ver com o Código Florestal, aquela história toda. É um trabalho mostrando o que aconteceu no estado de São Paulo? Exatamente. Uma coisa interessante. Tua câmera é aquela lá, daqui a pouquinho. É que o Instituto, tem 70 anos. Okay. E muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco da importância que isso tem do ponto de vista do conhecimento acumulado, do conhecimento gerado, né? Até da preservação e valorização todo esse acervo, que é de fato o patrimônio científico de São Paulo. Em função disso, nós vimos que nós temos uma série de trabalhos de pesquisa no IEA que, se devidamente organizados, dão ensejo a você ter interpretações interessantes e novas de fenômenos que ocorrem há muito tempo. E é exatamente o escopo desse trabalho que nós fizemos. Ele vai ser publicado agora, já foi aceito para publicação. E o que a gente tentou fazer? Por um lado, pegamos a evolução do uso do solo, ou seja, da agricultura, da agropecuária em São Paulo nos últimos 40 anos. Porque nós temos dado dos últimos 40 anos. Isso é uma coisa importante, né? Nós temos até anteriores a isso, mas nos últimos 40 anos. Por quê? Mais ou menos coincide com a criação da antiga lei florestal, do antigo Código Florestal, e mostra que a estrutura de uso do solo de São Paulo fica relativamente estável desses últimos 40, 50 anos para cá. Ou seja, o que tinha para ser ocupado enquanto fronteira agrícola, essa fronteira agrícola tradicional, das derrubadas e etc., já estava feito por volta de 1960. Bem ou mal, certo ou errado, ambientalmente degradante ou não, era isso que estava feito. O que acontece de 60, 70 para cá é uma modificação do uso desse solo.
E o que deu para perceber, que é uma coisa interessante, é que o que perde área sempre são as pastagens. São Paulo chegou a ter quase 12 milhões de hectares de pastagem há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Hoje tem 7,5, 8. Interessante, a produção não caiu. Ou seja, você foi incorporando tecnologia nas pastagens e ao mesmo tempo elas, como uma nova fronteira, cedendo área para culturas que agregam mais valor. Cana, principalmente, o eucalipto, a seringueira, a laranja. A laranja hoje está problemática, mas foi um dos produtos que fez isso. O próprio café entrou em áreas e depois cedeu área. Ou seja, a dinâmica da agricultura paulista é muito rica. E mostra o quê, Resch? Por que o Código Florestal não deu certo em São Paulo? Porque não tinha como dar mesmo. Quando ele foi feito, o que tinha que ser desmatado, ou que foi desmatado, já estava feito, né? Você não teria nenhuma outra reserva ou alguém que vá querer desmatar. Pelo contrário, você fazendo esse acompanhamento, você vê que outra área que cresce é a de florestas. Isso eu ia te perguntar, porque você já me falou que nos últimos anos tem subido. Isso tem a ver, nós vamos no intervalinho, já voltamos. Isso tem a ver com uma outra entrevista que eu fiz aqui recentemente. Por que a agricultura de São Paulo, você pode comentar tudo isso depois, por que a agricultura de São Paulo é diferente da agricultura dos outros estados? E essencialmente porque São Paulo tem uma estrutura de pesquisa de fazer inveja, entendeu? Claro. Você tem, o IEA é um exemplo, você tem o IAC, você tem Biológico. Florestal, biológico, o de pesca. E, por exemplo, o IAC é 100 e tantos anos, o zootecnia 70. É por isso que a agricultura, sem pesquisa, você não evolui. Não é mais ou menos por aí, né? Exatamente. Acho que você já comenta já. Eu converso com o Eduardo Pires Castanho Filho, pesquisador científico do IEA. O e-mail eu estou impressionado que ele é mais internautico que eu, cara. Ele já sabe os endereços para ver umas coisas. O e-mail dele é castanho@iea.sp.gov.br. Eu acho que é Marci e o Roberto vão por aí. Vamos ao intervalo, a gente volta já. Até já. Falando aqui, eu estava falando justamente disso. Por que é diferente? Ele concordou. Porra, porque vocês têm uma coisa que faz pesquisa há 100 anos, cara. O feijão que se come no Brasil é de Campinas. É, o carioca. Isso é que faz a diferença Claro. na agricultura no agro brasileiro. E agora, você deu um exemplo fodido. Você tem 70 anos de história de São Paulo. Você vem agora uma unguinha querer te dizer o que você tem que fazer em São Paulo. Mas nós não podemos perder isso. Um dos meus medos com essa mudança é que você perca muito disso. Ok, eu estou de volta. Claro que eu estava conversando com o Castanho. Então, antes do intervalo, falando da importância da pesquisa aqui em São Paulo, que realmente é. E o Castanho falou, por exemplo, que na questão florestal, ele estava falando quando eu interrompi, que ao contrário, São Paulo tem aumentado a área de floresta. É isso mesmo? Exatamente. Tanto de florestas plantadas como de florestas chamadas florestas nativas naturais, né? Porque primeiro pela questão da legislação, pela questão da conscientização, etc. Mas segundo, porque não é econômico você cultivar em determinadas condições. Você vê a própria cana agora com a questão da não ter mais a queima, né? Os lugares mais pendentes você não vai poder mais ter cana. Você vai ter que ter algum substituto para isso. Normalmente a floresta se encaixa bem nisso. Agora, voltando àquilo que você falou, Resch, da questão da agricultura paulista, ela tem de fato essa pujança e essa capacidade de mudança em função muito do conhecimento científico que foi gerado aqui. Quer dizer, as estruturas de pesquisa científica na área agrícola de São Paulo têm mais de 100 anos, mas também pelo seguinte: São Paulo tem uma condição natural
de produção que é raríssimo no mundo você ter isso. Nós temos, você pegando os solos do estado de São Paulo, 60% deles são aptos a você ter uma atividade agropecuária. Quando isso no mundo, a média é 30. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa fantástica que você tenha isso. Por isso é que você fazer uma lei, como é a lei florestal, que tenta limitar em porcentagens, não leva a nada. Ela é tecnicamente errada, uma das razões é essa. Existem lugares que provavelmente nós vamos chegar onde 20% dos solos são apropriados a atividades agropecuárias. São Paulo tem 60%, São Paulo e Paraná. Paraná também é fantástico. Por que não aproveitar essa condição natural? Entendeu? Então são dois fatores, entre outros, são dois fatores que levam São Paulo e Paraná também a ter uma agricultura diferenciada com relação ao resto do Brasil. O Paraná faz tempo que eu não vou, mas o estado do Paraná, o interior, é espetacular. Porque é tudo meio plano, é uma área muito própria para isso, para a agricultura. Qual a ideia do trabalho? O que vocês pretendem? Nós vimos isso, porque primeiro entender como é que a agricultura está funcionando. Aí depois ver assim, como é que esta nova lei florestal, que todo mundo diz que dessa vez vai, porque até agora não foi. Não foi pelas razões que eu lhe disse, quer dizer, ela foi feita numa época onde já não tinha, os preceitos dela não tinham mais como ser aplicados. Como é que isto ia impactar esse setor? Que é um setor que tem mudanças. A gente imagina, por exemplo, que essas três culturas que eu falei para você, a cana, o eucalipto e a seringueira, vão ser as culturas de expansão para os próximos 10, 15, 20 anos. Elas vão se expandir em cima de pastagem, provavelmente, tá certo? Mas agora você tem um limitador de expansão, que é essa questão da lei florestal. Então nós fizemos uma análise dessa lei e mais, ficamos muito preocupados com as ADINs, as ações diretas de inconstitucionalidade, que a Procuradoria da República entrou contra a lei. Porque isto vai fazer o seguinte, Orestes, isso retrocede ao código anterior, grosso modo. Quer dizer, então, nós fizemos duas análises. Um cenário que seria o que vai acontecer com a lei atual, tal qual, que ela seja aplicada, que vai dar, não vai ser bom, mas... A atual é essa, aqui você essa pode... 12.651... 80% da propriedade... Exatamente, você pode usar até 80%. Tá. E com a ADIM, que a grande diferença é que é as áreas de preservação permanente mais 20% para constituir a reserva legal. E fizemos duas simulações, onde nós comparamos o cenário da lei com o cenário com as ADINs. É uma diferença de 300%. Com a lei, você perderia, e perderia mesmo, 1 milhão de hectares que teriam que ser recompostos. Né? Mas 1 milhão de hectares em 20 anos é algo suportável do ponto de vista da agricultura, do setor agropecuário absorver isso, tanto em termos de renda, de perda de renda, como em perda de empregos, como menor geração de impostos. Se você tiver ADIM, aí são 4 milhões de hectares. É você entrar em 20, 25% da área agrícola do estado. Aí é um impacto. E aí nós nos questionamos o seguinte, Orestes, se hoje o lema é desenvolvimento sustentável, e desenvolvimento sustentável precisa atender 3 objetivos, né? O ambiental, o social e o econômico, não adianta você querer só focar no ambiental. Claro, e os desempregados, a economia do Estado, como é que fica? Exatamente. E você sabendo, até você se referiu ao Sidney, o Sidney tinha um trabalho
onde ele tem um multiplicador da agricultura. Ele falou que cada R$ 1 gasto na agricultura, gerado pela agricultura, significam R$ 12 na economia. Dá 40% da economia paulista, porque a agricultura paulista é forte, não é pelos belos olhos da conta que ele fez, mas é isso mesmo. Então você veja o impacto que tem você reduzir em 20% ou 25% essa renda. É uma coisa bárbara. Eu acho que não passa, né? São Paulo, se isso rolar, eu acho que a gente vai formar um partido separatista mesmo, porque aí não dá. Você querer acabar com a economia do estado como São Paulo é inviável. Eles vão ter que mudar de ideia, porque não dá. Esse trabalho que você falou do Zé, eu tenho também. Você acho que eu li. Então, aliás, agora eu encontrei uma tese dele que saiu em livro grande. Psicomoformose, uma palavra que só o Sidney Vamos no intervalo, então? Então vamos, eu converso com o Eduardo Pires Castanho Filho. Eduardo o principal trabalho que ele faz no IEA é com essa área de florestas, de madeira e tem custo, tudo isso. Eu recebo todo mês, né? Isso. Se quiser informação, o e-mail dele é castanho@iea.sp.gov.br. Outro intervalo, a gente já volta para concluir o programa. Até já. Tem que pôr no máximo 2 boletins por semana. Um amigo meu que mexe com isso, especialmente é uma hora que tem mais trânsito, segundas e quintas-feiras. Eu voltei para a escola, cara. Então não é todo dia, no máximo 2 vezes, e os dias vão segundos. Voltamos. E agora? Vamos arredondar a história aqui. Ok, estamos de volta. O programa é Mercado Futuro. O entrevistado é o pesquisador científico Eduardo Pires Castanho Filho, do IEA, Instituto de Economia Agrícola. Vejam vocês o que eu entendi do que o Eduardo falou. São Paulo tem dados assim, papel, tá? Porque nessa época não era internet. Praticamente de 50, 60 anos sobre a situação florestal e da agricultura do estado de São Paulo. 60 anos depois, a agricultura paulista mudou muito, que eu já até escrevi artigo. O café, por exemplo, falando da cultura itinerante. Isso. O café veio pelo Pará, aí foi para o Paraná, agora já está no Cerrado Mineiro. Isso. Eles andam, né? Bahia, a cultura anda. É verdade. E esses dados mostram várias coisas. Uma delas é que a área florestal do estado de São Paulo, ao contrário do que essas ONGs chatas enchem o nosso saco, tem aumentado em São Paulo. Não diminui, tem aumentado. E se o Castanho está certo, eu acredito, eu gosto muito do trabalho do Castanho. Por exemplo, São Paulo produz 65% do látex mais ou menos, que o Brasil usa. Ainda precisa mais, o Brasil é importador. E tem área para aumentar de seringueira. Seringueira é floresta. Floresta. Certo? Mas fala você, estou falando muito. Não, pois é, Regis, isso daí é outra crítica que a gente faz ao código, que é um código florestal, que esqueceu de definir floresta. Ninguém sabe o que é. Agora o governo está querendo definir o que é cerveja. Sabia disso? Você leu isso? Só essa semana no valor. Então eles não definiram o que é floresta. Para mim é claro que é. Quer dizer, floresta é algo que cobre o solo permanentemente, ela tem uma determinada altura, tem um dossel, ou seja, o teto dela. Isso é floresta. Inclusive tem definições do próprio governo brasileiro sobre isso. Mas não puseram isso no código. Então fica todo mundo sem saber se é floresta ou não. Se você considerar tudo isso, que seringueira é floresta, que eucalipto é floresta, claro que é, pinos é floresta, tudo que você planta, mais as nativas, São Paulo está com 5,7 milhões de hectares de floresta. É bastante. É mais do que 20% da área estadual. Ou seja, se você quisesse fazer uma política pública
Era só você considerar também as áreas do governo do estado como participando desta questão das reservas florestais, você já tinha suprido as necessidades. Como não está definido, fica essa brigaiada. É floresta, a seringueira mas ela é nativa ou não? Ela chama Hevea brasiliensis. É nativa. Mas ela não é nativa. Ah, não é? Não é considerada nativa em São Paulo. Porque ela é nativa lá da região amazônica. Não, não precisa de passaporte para vir de lá para cá. Por enquanto, hein? Então, mas o que é que se quer com a floresta? Nem isso. A lei fez tanta coisa, esqueceu de definir essas coisas básicas, né? E diz que você precisa de floresta para constituir uma reserva legal, porque ela tem lá que recuperar os processos ecológicos. Nesse trabalho, eu mostro como é uma coisa complicada e sofisticada do ponto de vista técnico você montar uma unidade de conservação. Não é assim 20% da tua propriedade e estamos conversando. Não, isso é um negócio que requer equipes multidisciplinares, você analisar as espécies-chave, as espécies topo de cadeia, qual é a área mínima de cada um, para você conseguir determinar a forma e o tamanho de uma reserva que cumpra mais ou menos o que o código quer que cada propriedade faça no tapa. Quer dizer, até eu acho uma irresponsabilidade técnica e científica as pessoas que continuam advogando que você tenha que ter 20% de cada propriedade. Entendeu? Eu acho que isso tinha que ser política pública, o Estado tinha que assumir isso, fazer isso nos locais onde isso de fato venha a ter uma importância ambiental e não desse jeito que está sendo feito. Vai virar multa para um monte de pequeno e médio produtor, que o que eles vão fazer? Vão entregar isso para os grandes. Quer dizer, então a lei que queria proteger os pequenos vai fazer o contrário. Ela vai acelerar a concentração da propriedade. O estudioso aqui do assunto é você, mas eu acho o seguinte, eu acho que enquanto não tirar a emoção dessa discussão, só vai continuar atrás. Exatamente. Olha, tem duas coisas interessantes. Eu não sou um devastador, não é meu estilo, eu planto árvores, né? Não assim tecnicamente como você fala. Dois fatos aconteceram comigo nessa longa vida jornalística. Primeiro, eu estava viajando com um francês, especialista naquela onça naquele cervo pantaneiro. Sim. Quando foi ter uma hidrelétrica lá que... Você sabe como eu sou, né? A gente não almoçamos junto, mas a gente vai almoçar um dia. Eu levei o francesinho, como eu falo francês, levei o francesinho de noite para relaxar um pouco e tal. Aí o francesinho me contou. Não, eu falo que salvamos apenas 300 cervos pantaneiros, porque senão os caçadores vêm e matam, mas com certeza tem mais de 3.500. Você vê, é uma diferença de 300 para 3.500. Eu até entendo, eu acho que também não pode dar moleza para quem gosta de caçar. Outra história que eu vou falar, espero que não seja mal interpretado aqui. Outro dia eu estava andando de helicóptero com um pessoal de Com Sérgio Cabral ou não? Não, nada de governo, para com isso. Aí, você sabe que a cidade de São Paulo, que é um monstro, mas você deve estudar. São Paulo, aqui nessa área que nós estamos, tem parque para mais de metro. Mas não pode falar, porque senão o cara vai lá e corta. Você tem Parque do Carmo, Parque do Ibirapuera, Parque Vila Lobos, Parque... E você que é um técnico, tecnicamente, tudo bem que com tantos milhões de caminhão não adianta. Né? Mas tecnicamente é boa claro que a quantidade de parques que tem numa cidade como... ainda não é o suficiente. Sim. Mas de fato São Paulo eu acho que o ideal agora não é o parque, é parar de pôr carro, né? Claro. É fazer inverso. E o fazer metrô. O problema ambiental no Brasil está nas cidades, não está no campo, entendeu? Claro. A questão do lixo, e do esgoto, meu Deus do céu, quando é que vamos resolver isso? O cara fica preocupado
se você tem 20% da sua propriedade com árvore nativa, sem saber muito direito para que aquilo. Isso você sabe melhor do que eu, não é a sua especialidade. Mas um desses amigos da gente comum aí foi num evento desse e falou: o problema não sou eu que sou agricultor, o problema é as toneladas, ele falou de titica, que você joga no Tietê, no Pinheiros. O rio lá na minha fazenda não tem isso, não né? Não tem isso, tem que inverter a posição mesmo. Tem que inverter um pouco o raciocínio. Para a gente concluir, você acha que esse código, tal como está, tem algum futuro, você que é um técnico? Olha, ele não vai ser aplicável, é a minha opinião. O que eu acho que ele vai gerar muita multa, vai virar uma perseguição, principalmente de pequeno e médio, que tem pouca condição de se defender. Este mês já saiu, já está no site da Secretaria do Meio Ambiente, o cadastramento. O CAR. Só que tem uma coisa interessante que eu não consegui que ninguém me decifrasse. A hora que você entra nele para se cadastrar, tem escrito em vermelho que eles estão aguardando uma manifestação da ministra. Porque só a hora que a ministra disser agora o CAR está valendo, é que isto vale. Mas está uma coisa, como é que se diz? Você não consegue saber direito. Se você faz esse cadastro, independentemente do governo federal, ou se você tem que esperar de fato Isabela, o governo federal dizer que sim, porque aí os convênios que existem dos estados com o governo federal passam a funcionar. Agora, é o primeiro passo da lei. Tá certo, velho? Agora, acho que a gente tem que continuar, eu acho que o seu programa é um veículo ótimo para isso, a gente tem que continuar discutindo isso, ver quais são as formas que você tem de minimizar os problemas que esse código pode trazer, e eu acho que nós temos imediatamente que acionar as comissões competentes, etc., no Congresso Nacional, para tentar fazer um código um pouco mais científico, um pouco mais técnico, de uso do solo, não só florestal, que defina o que é floresta, que defina o que se quer com as florestas, entendeu? E para ser ambiental, ele precisava levar em conta práticas ambientais que são feitas na agricultura, né? O plantio direto, a rotação de cultura. E hoje a integração da lavoura-pecuária. O cadastro ambiental passa rasante por cima disso. Depois isso tem tanta importância quando você ter floresta nativa na sua propriedade. A floresta nativa é importante, do ponto de vista de polinização, até você fazer barreiras, etc. Mas não é a única coisa ambiental que uma propriedade tem. Você precisa em N coisas. Nosso tempo já acabou. Tá bom. Mas você sabe que tem um produtor aí de grão, soja e girassol. Sabe o que ele está fazendo na propriedade dele? Áreas, né? Toda a terra tem áreas que você pode usar. Plantando flores, muitas flores. Sabe para quê? Você já matou, né? Atrair abelha. Atrair abelha para polinizar café. Gente, a agricultura hoje é alimento, óbvio. A agricultura é energia, álcool, açúcar. A agricultura produz plantas... Fibras. Produz estimulantes, né? Café, chá, fumo, tabaco. A agricultura hoje é uma coisa muito mais complexa que manter aquelas 4 árvores ali no cantinho, né? Não que elas não sejam importantes, mas não é assim que você vai... Não é o busilis da questão. Olha, de onde eu tirei isso? Acabou, Eduardo. Muito obrigado. Viu? Espero até breve. Sempre às horas. Gente, é isso. O Eduardo é tão internautático que ele coloca o programa no ar. Vocês entram no site do IEA lá que vocês podem assistir, se não deu tempo para ver agora. Tá bom? E amanhã eu estou de volta, quarta-feira. Até lá. Tchau.